staring at my scattered thoughts and falling way too far. No vídeo de hoje a gente vai entender o fluxo fotogramétrico no Agisoft Metashape, ou seja, nós vamos entender como os dados entram, como eles são processados, como nós entregamos os subprodutos, e depois a gente vai levar isso tudo para o QGIS e a gente vai gerar um dos subprodutos mais requisitados e mais bem pagos e cruciais para projetos de engenharia e para projetos de agricultura de precisão. Então vem comigo, vamos aqui dar uma olhada no Metashape. Então aqui a gente pode ver esse projeto no Metashape e aqui eu estou na nuvem esparsa, que é o primeiro nível de processamento dos dados. Então olha só, como que nós faríamos aqui desde o zero? Primeiro passo, salvar o projeto. Se você não salva o projeto, depois você não sabe por que o computador não dá conta de ir até depois de certo ponto no processamento. Você precisa colocar esses arquivos todos no seu disco rígido ou no seu SSD e não deixá-los suspensos no cache da memória. Então, comece salvando o projeto. Depois, nós temos que adicionar as fotos, ou seja, você pode colocar foto por foto, ou adicionar direto o folder completo com todas as imagens. Aqui no caso, nós temos 2.750 imagens em duas pastas. Por que duas pastas? Porque foram feitos 2 voos. E o Matrice 4 Enterprise, assim como todos os drones da linha Enterprise, ele já salva para você cada um dos voos num folder diferente, com o mesmo nome e com um código diferente. Então, só colapsar as imagens aqui. Depois que a gente traz essas imagens, a gente tem mais um monte de tarefas que a gente tem que fazer. Lembrando que esse vídeo não é uma aula de processamento, é apenas um vislumbre do que é necessário saber e dominar para poder entregar esse tipo de projeto que eu vou mostrar para você no decorrer do vídeo. Então, depois que a gente trouxe as imagens, a gente precisa mudar o sistema de coordenadas e depois a gente precisa alinhar essas fotos. Quando a gente alinha essas fotos, o software entrega para a gente esse primeiro modelo, que é a nuvem esparsa. Vocês podem ver que são milhares de pontos soltos, mas cada um no seu respectivo espaço tridimensional. Então nós temos aqui 850.428 pontos. Depois que a gente faz esse primeiro modelo, a gente tem que construir a nossa nuvem densa. Antes de avançar, tem mais uma série de tarefas que a gente tem que fazer para otimizar essa nuvem. Nem todos os pontos que estão aqui nós queremos usar. Então tem algumas ferramentas de filtragem, alguns processos que nós fazemos para que essa nuvem fique otimizada para a próxima etapa. Na próxima etapa, o que nós faríamos? Nós viríamos aqui no Workflow e diríamos para construir a nossa nuvem de pontos. Colocaria todos os parâmetros necessários para esse processamento e geraria esse modelo, a nuvem densa. Aqui na nuvem densa, mesmo parecendo ser um modelo 3D, ela é tridimensional, mas ela não é ainda o modelo 3D. Aqui a gente consegue ver, quando a gente dá zoom, que são milhões de pontos que, quando vistos de longe, parecem ser um modelo 3D. Isso é o mesmo princípio de uma foto. A gente tem milhões de pixels e esses pixels são minúsculos e quando isso está afastado da gente, a gente vê essa imagem nitidamente. Quando a gente dá muito zoom numa imagem, ela estoura. Você vê pixel por pixel dessa imagem. Aqui é a mesma lógica. Nós temos milhões de pontos e esses pontos, quando estão agrupados de longe, eles dão a impressão de serem um modelo 3D. A gente consegue visualizar essa nuvem de pontos de algumas outras maneiras, por exemplo, sólida. A gente pode ver ela pela cor, como nós estávamos vendo anteriormente. Nós podemos ver por elevação e nós podemos ver também por classe. Antes de mostrar a nuvem por classe, eu vou explicar para vocês o que são as classes. A gente tem que rodar uma ferramenta aqui para fazer a classificação dessa nuvem de pontos. Ou seja, ela vai identificar
o que é chão e o que não é chão. Mas existem outras maneiras de classificar. Essa é só uma das maneiras, classificar o que é chão e o que não é chão. Outras maneiras seriam fazer a classificação completa, a análise completa dessa nuvem e assinalar classes para todos os elementos que estão nessa nuvem de pontos, como por exemplo chão, estrada, vegetação, vegetação alta, carros, linhas de energia, prédios. Então a gente pode ir assinalando classes e aplicar diferentes filtros nessa nuvem. Então quando a gente roda esse processo aqui nas ferramentas e a gente manda classificar os pontos do chão, ele vai dar para a gente um monte de opções que a gente pode utilizar nesse processamento. Deixa eu mostrar aqui que eu cliquei infelizmente no lugar errado. Então ele dá aqui para mim um monte de opções, como ângulo máximo, distância máxima, inclinação máxima do terreno, o tamanho da célula. A gente tem um monte de coisa que a gente tem que entender a fundo. Não é só clicar e dar OK e trabalhar no preset do software. A gente consegue entregar mapas para fazer o preset do software? Consegue. A gente consegue entregar excelentes mapas? De nenhuma maneira. Então depois que a gente roda a classificação da nuvem de pontos, a gente tem essa visão aqui. Vocês estão vendo que a gente tem elementos roxos, a gente tem elementos brancos e elementos marrons. Os elementos que são marrons, obviamente, são o chão. Os elementos brancos são pontos que foram criados, mas não foram classificados. E os pontos roxos são os ruídos. São os que ele chama de pontos baixos, ruído. O que a gente faria agora? A gente mandaria gerar os MDS. Eu posso vir aqui e escolher as classes que eu quero que conste no meu MDE. Então eu quero que conste tudo: chão, pontos baixos, ruído, e criado, nunca classificado, certo? Chão, não chão, ruído. Então quando eu mando gerar esse modelo de elevação com todas as classes, todos os elementos, a gente vai gerar o MDS. E quando a gente manda gerar esse modelo de elevação sem o ruído e sem os pontos criados e não classificados, a gente tem o MDT. Então agora a gente teria que criar as curvas de nível. A gente pode sim vir aqui e criar os contours, as curvas de nível, igual vocês estão vendo ali no nosso background aqui da nosso vídeo, que a gente tem as curvas de nível passando ali, ó. Então a gente vai gerar as curvas de nível, mas a gente não vai fazer isso aqui no Metashape. Quando se trata de gerar esses tipos de subprodutos, como por exemplo curvas de nível e outras ferramentas de raster, não sabe o que é ferramenta de raster? Em breve eu coloco um vídeo falando sobre raster. Comenta aqui embaixo se você quer ver esse vídeo e já clica no sininho e se inscreve aqui no nosso canal. Então agora, galera, vamos migrar para o QGIS. Agora a gente não vai mais ficar olhando aqui para o Metashape. Então aqui no QGIS a gente vai importar direto da pasta. Os modelos de elevação eles já foram exportados e agora a gente traz do folder e coloca aqui, ó, dentro do QGIS. Carregou para mim, ó. Tá vendo que ele colocou MDS por cima, MDT por cima, MDS por baixo. Eu quero deixar ao contrário, eu quero deixar na sequência lógica. Então, MDS na primeira camada, MDT embaixo. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso melhorar essa visualização, caso seja do meu interesse. Posso trabalhar assim, ó, em escala de cinza? Posso. É um critério meu. Deixa eu trazer a caixa aqui para vocês verem. Então eu tenho aqui, ó, Render Type, tipo de renderização do modelo de elevação. Lembrando que esse modelo de elevação ele é exatamente a mesma coisa que uma foto. Uma foto são milhões de quadradinhos e cada um desses quadradinhos tem 3 valores dentro dessa célula. Imagina a foto e esses quadradinhos como uma planilha de Excel. Dentro dessa planilha, em cada uma das células você tem 3 valores, um valor para R, um valor para G e um valor para B. Conforme a gente vai exibindo todos esses valores para cada uma dessas células, esses milhões de células, a gente tem a imagem formada. É a mesma lógica aqui no MDE. Para cada pixel desse modelo, a gente tem um valor específico de X, Y e Z.
Lembrando que esse modelo ele é georreferenciado. Então aqui a gente vai mudar essa visualização. A gente vai assinalar agora para o eixo Z, ou seja, a altura, uma cor de uma determinada paleta. Então cada altura vai ter uma cor diferente e a gente vai visualizar igual a gente estava visualizando aqui no Metashape. Então de volta aqui no QGIS, Render Type, a gente vai mudar de Single Band Gray para Single Band Pseudo Color. E a gente trabalha com interpolação linear e aqui está a rampa de cor, que é a paleta. Vou clicar em aplicar e mágica, agora o nosso modelo ele tem cor para as elevações. E eu vou fazer o mesmo processo aqui no nosso MDT. Desabilitei o MDS, estou visualizando o MDT, duplo clique e agora a gente vem aqui e só muda essa visualização. Pronto, agora que a gente assinalou a cor também, nós vamos fazer as curvas de nível. Eu vou começar fazendo as curvas de nível do nosso MDT. Eu venho aqui em Raster, Extraction, Contour. Eu vou colocar, tá vendo aqui, ó, intervalo entre as linhas de contorno. Então eu vou colocar aqui, ó, meio metro, porque é uma área predominantemente plana. Poxa, isso aqui é uma fortaleza e ela está numa área plana na beira do rio Amazonas. Então pronto, ó, meio metro. Vou mandar rodar. Vai rodar o processo. Assim que ele terminar, ele vai me entregar as curvas de nível. Então a gente tem aqui, ó, as curvas de meio em meio metro. Mas eu não quero ver a curva nesse tom que ela está. Então eu vou deixar, ó, o contour em cima do MDT, porque esse é o contour do MDT. Duplo clique no contour, trazer a caixa de diálogo para cá. Clique na cor, trazer a outra caixa de diálogo para cá. Trazer aqui direto para o preto. Ok. Aplicar, pronto. Agora nossas curvas de nível são pretas. E se eu desabilitar o modelo de terreno, a gente tem, ó, voilá, as curvas de nível, só os traços. Agora vamos fazer o mesmo processo em cima do MDS. Então, de novo, Raster, Extraction, Contour. A gente vem aqui, vamos tirar de 10 para meio metro. Ó, ele não deixou rodar porque eu não escolhi a camada de entrada. Então, vou escolher aqui, ó, MDS. Escolhi, agora eu vou mandar rodar. Completo. Então agora vamos ver como ficou a nossa curva de nível. Então agora eu vou trazer esse contour aqui para cima, na camada certa dele. Então agora ele está sobreposto aqui, mas eu não quero ver essas curvas de nível nessa cor, porque não tem contraste legal com o que eu estou vendo. De novo, duplo clique. Vou clicar aqui na cor. Vou levar ali para o preto. Ok. Aplicar. Ok, agora a gente tem a nossa curva de nível de meio e meio metro na cor preta em cima do nosso MDS. E agora eu posso começar a brincar de sobrepor isso aqui. Então eu vou pegar aqui, vou desabilitar o MDS e vou colocar o MDT. Então agora eu vejo todos os contornos de nível de todos os elementos do MDS, só que no MDT. E eu posso fazer o inverso. Eu posso desabilitar esse contour, desabilitar o MDT, vou habilitar o MDS e vou habilitar o contour do MDT. Só que tá vendo que o contour está habilitado, mas ele não está aparecendo? Porque ele está por baixo da camada do MDT. Então agora eu trago o contour para cima, jogo aqui para cima do MDS, perdão, e agora eu consigo ver com os elementos do MDS, eu consigo ver como é o terreno por baixo de toda essa construção, guardadas as devidas proporções e os devidos erros, porque vamos lembrar que a aerofotogrametria ela não é uma prática de perfeição, tem erros. Todos os processos têm erro. A galera da química vai se identificar, né? Erro médio e desvio médio relativo. No laboratório tudo é pesado 3 vezes, depois a gente faz a média para identificar qual é o real peso, a real massa do que está entrando numa reação.
Sim, eu fiz técnico em química no colegial. Mas bora lá então, galera. Fizemos aqui os modelos, expliquei para vocês todo o fluxo de trabalho no Metashape, expliquei para vocês como a gente traz isso para o QGIS e explicamos como fazer as curvas de nível. Aí depois a gente pode pegar isso, transformar em mapa, aí depois isso é uma outra aula. Valeu pela sua audiência e lembrando que se você quer dominar esse tipo de processo, tem um monte de cursos por aí. Mas se você quer fazer isso com uma curva de aprendizado rápida e elevada e trabalhar com o que existe de melhor no mercado, eu te convido a entrar nos links que estão aqui embaixo, visitar nosso site, ligar para mim, fazer uma reunião e eu vou te mostrar tudo que você tem de perspectiva para sua carreira daqui para frente. Aqui na Metodologia Maule você não faz cursos com dronezinhos velhos, você faz cursos com Matriz 4 Enterprise, Matriz 4 Thermal. Aqui você não trabalha com pacotes genéricos e pré-moldados de processamento de dados. Aqui você vai ter acesso aos melhores equipamentos, você vai planejar o seu voo, você vai executar os seus voos, você vai processar esses dados, você vai entender todo o fluxo, você vai levar todo o material didático para casa e você vai ter acesso às videoaulas que nós temos no nosso canal do Discord. Você vai ter tudo isso com acesso vitalício e você vai ter acesso a computadores mais modernos do mercado. Aqui você não processa com computadores fracos. Aqui você processa com computadores de última geração. Aqui nós temos um inventário processadores i9 de última geração com inteligência artificial embutida, 64 GB de DDR5, RTX 5070 Ti e você tem à sua disposição tudo que o mercado técnico exige, ou seja, aqui você sai realmente capacitado e preparado para encarar o mercado de trabalho. E se só isso não fosse o suficiente, aqui você ainda tem o almoço cortesia em todos os dias do curso presencial, tanto nas unidades de Guararema quanto de Rio Claro. Você tem acesso e passe livre à academia para ir treinar junto comigo todos os dias de manhã antes de vir para a aula. Você tem motoristas credenciados na unidade de Guararema para te buscar no aeroporto de Guarulhos, aeroporto de Congonhas ou qualquer uma das rodoviárias da região. Lembrando que esse serviço ele é um serviço à parte. E nós temos também muitos outros benefícios. Nosso certificado ele tem um código de rastreio que é pessoal e intransferível. Ou seja, a pessoa que foi te contratar pode validar a sua capacitação através desse código de rastreio. E você vai ter acesso não só ao seu certificado, mas você vai levar o seu portfólio para casa. Todos os dados que você gerar durante o curso são seus e você leva isso como portfólio para que você possa apresentar para futuros clientes. Então, vem com a gente, siga no Instagram e ativa o sininho e até o próximo vídeo.